que ela foi pra Grécia, que tinha um monte de corrida, muito legal. Bom, pessoal, então, ó, vamos... Eu tô num TED da Eu quarentena. gosto desse livro. Eu tinha vários livros aqui no meu armário que eu ainda não tinha lido, que eu deixei pra ler. Ah, Eu já li todos. Eu li Ó. um livro de 300 páginas em 2 dias. olha só, Débora, Eu que tô assim, maravilha. acelerada, eu não tenho nada pra fazer, eu fico lendo. Tem que ir comprando mais, lendo mais, bacana. Ó, fofinho. A Débora tá com pijama de unicórnio, pelo que pode ver. É porque eu tô Caraca, Maria Luísa. Esses são meus livros favoritos, sério. Tipo, amo muito. Ó, fofíssima. Vamos lá, Maria Luísa. Desliguem agora o microfone. Nós vamos começar a quinta aula, né? Com o preenchimento da tabela que eu mandei para vocês. Então, para começar, o que a gente vai fazer? Nós vamos aí... vocês viram que na tabela eu dividi as características dos artrópodes em número de pernas, número de antenas, divisão do corpo, outros apêndices eu coloquei e exemplos de cada classe dos insetos, por exemplo, quais são os exemplos que a gente pode dar de insetos. Então, nós vamos começar a lembrar o seguinte, isso é muito interessante vocês verem no animalzinho. Então, por isso que eu falei, se cada um pegar um inseto, dá para identificar tudo isso que eu estou falando, tá? Se vocês não conseguiram fazer isso, quando a gente retornar, a gente vai fazer uma aula prática de artrópodes, tá? Para que vocês possam contar direitinho aí o que aparece em cada grupo. Então, primeiro nós vamos começar pelos insetos, ok? Depois a gente vai voltar na apostila. Mas primeiro a gente vai preencher aqui a tabelinha de vocês. Então, vamos lá. Qual é o número... Oi. Rapidão, você deixou os espaços que você deixou. Deixou os grupos, insetos, aracnídeos ou quelicerados, crustáceos, filópodes e diplópodes. Isso, perfeito. Tá? Então, eu vou começar... A gente vai começar por qual? Pelos insetos, o primeiro lá. Sempre a gente começa de preferência pelo começo, não é assim? Então, primeiro... Val, escreve de tinta ou a grafite? Gui! Que você preferir. Gui do céu. Oi. Nossa, tem um cara fazendo um vídeo ao vivo, o Vutuner. Nossa, lançou umas coisas muito... Agora não. Vamos lá. Você escreve no chat o que é para escrever também? Tá, então vamos lá. Então, todo mundo junto. Compartilha a tela, Val, é melhor. Tá, microfone desligado, tá? Vamos lá, microfone desligado. Então, nós vamos começar. Insetos. Primeiro, eu vou perguntar para vocês. Quantas patinhas, quantas perninhas tem um inseto? Depende. 6. Não depende. Todos têm a mesma quantidade. Não, a aranha tem 8. Não. Era 6. Quem acertou 6. tem 6, tá? É verdade. Então, os insetos para começar, vocês vão colocar, não 6, espera aí. Vocês vão colocar 3 pares, porque a gente sempre fala... A gente falou, alguém aí falou aranha tem 8, mas a aranha é aracnídeo. 3 pares de pernas primeiro, tá? Então, nos insetos, 3 pares. Val, em todos? Todos, sem exceção. Só se tiver algum aleijado que perdeu uma perninha, né? Mas se você achar uma barata com 5 pernas, é porque ela perdeu uma. Mas aí não é só natural. Não é natural. Microfones desligados agora, meus anjos. Vamos lá. Agora, número de antenas. Quantas antenas tem um inseto? 2. Então, quantos pares que eu falo? 1 par. 1 par de antenas, tá? Então, 1 par de antenas. O inseto tem 3 pares de pernas, 1 par de antenas. Agora, a divisão do corpo é algo que é uma novidade para vocês aí. Para a gente ver a divisão do corpo, nós precisamos pegar um inseto. Deixa eu ver aqui na apostila de vocês. Esse inseto que a gente tem na página 73. Abram aí a página 73, para vocês verem aqui o seguinte. O inseto, ele tem o corpo dividido em 3 partes.
a cabeça, o tórax e o abdômen. Então, são 3 partes no corpo de um inseto: cabeça, tórax e abdômen. Eu vou escrever, mas presta atenção aqui na figura. O tórax é dele, não sei se dá para ver direitinho na figura, mas é do tórax que saem as perninhas. Nenhuma perninha sai do abdômen. Todas vão sair do tórax, tá? Então, ó, o abdômen é uma parte que a gente está vendo aqui segmentada, aonde não saem as pernas. Todas as perninhas do inseto, na hora de desenhar, a gente tem que desenhar elas saindo do tórax e não do abdômen. Então, em relação aí à divisão do corpo, vocês vão colocar na divisão do corpo, tá? Na parte da divisão, vocês vão tórax e colocar aí. abdômen. Ó, peraí, divisão. Então, vocês vão colocar 3 partes, tá? Então, coloca aí 3 partes nos insetos. 3 partes. Escreve 3 partes. É, do jeito que eu tô escrevendo aqui, ó. 3 partes, 2 pontos. Aí vai ser tórax, cabeça. Começa aí. Cabeça, tá? Tórax Então, e abdômen. nós temos, ó, 3 partes. Cabeça, tórax, o tórax. Val, é 3 partes ou 3 pares? É pares. Ah, é partes. Partes. Ah. Eu, Valéria, errei. Partes. Cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, essas 3 partes só existem nos insetos, tá? Cabeça, tórax e abdômen. Só nos insetos. Ô, Val, então, ó, 3 pares de pernas, escreve em todos. Não, em todas. Para aí, quem tá falando comigo? Pera aí. Quem tá falando? Quem perguntou agora? Fala de novo. Eduardo. Eduardo, devagar, ó. Presta atenção. Você tem a tabela. Você tá com a sua tabela na mão? Sim. Então, número de pernas, quantas? 3 pernas. 3 Três pares. Pares, desculpa, falei. Número de antenas, quanto, Eduardo? 1 par de antenas. Perfeito. E agora a divisão do corpo, 3 partes. 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Mas aonde tem antena? Quem? Não tá perguntando pra gente. Barbarese, você copiou a tabela que eu te passei? Não tem primeiro número de pernas, depois número de antenas? Eu não sei se eu vi isso. Não, cadê a sua tabela? Você não tá com ela na mão? Então você copiou o que no caderno? Qual Mas a minha da Débora tá estilo. Qual a sequência que você pôs? Número de pernas, divisão do corpo. Não, outros você apêndices. pulou uma. Você pulou o número de antenas. Todo mundo tem número de antenas aí? Sim. Certo? Débora, me ajuda. Sim. Ah, sim. Ah, perfeito. Olha lá, você pulou. Então, depois de número de pernas, é número de antenas. Põe aí na sua tela. Espera aí que eu tenho que copiar, tipo, em todos aqui que eu tô fazendo pelo computador. Ah, fofíssimo, tá aí do lado. Só aqui, ó, não é par de antena, tá? Aqui não é par. Aqui são partes. Ô, vó, é bem melhor fazer aqui pelo computador, Isso, porque aí depois mas- já imprime. É, já fica tudo certinho, né? Depois de divisão do corpo, outros apêndices. Vamos pensar, por exemplo, numa abelha, tá? Uma abelha, como é que ela tece os fios dela? Ela tem lá no abdômen, no finalzinho do abdômen, as abelhas têm o que a gente chama de fiandeiras, que é para ela poder tecer a sua teia. Ah, todos os insetos têm isso? Não. Então, quando a gente fala de apêndices, eu estou falando, por exemplo, alguns têm uma coisa, outros não têm. Por exemplo, mandíbula, todos têm mandíbula, aparelho bucal, tá? Sim. Agora, se eu pegar, por exemplo, tem alguns insetos que têm um aparelho bucal capaz de sugar o néctar das flores. Então, aí a gente chama de probóscide, é um apêndice de inseto. Então, aonde tem apêndices, outros apêndices, vocês vão copiar aí. Então, coloquem aí um par de fiandeiras, tá? Então, tá a palavra apêndices. Você tem essa, Barbarese?
Tem. Apêndices, isso. Então, onde aparece apêndices, Um par de... coloquem aí. Um par de fiandeiras. Ó. Em todos? Não, nos insetos. Um par de fiandeiras. Calma aí, Val. E as 3 partes, cabeça, tórax e abdômen, em todos Isso é a também? divisão do corpo. Em todos Só põe nos isso. insetos. Não. Nós estamos fazendo a primeira linha, que é dos insetos, tá? Nossa, então eu errei tudo. Gente, vocês não estão prestando atenção, ó. É o primeiro, insetos. Nós estamos no grupo dos insetos. Aí, qual é o número de pernas dos insetos? Todo mundo? Uma aranha tem 3 pares de pernas igual um mosquito? Não. Então, cada grupo vai ter uma coisa diferente. Então, no caso, insetos, 3 pares de pernas. Insetos, número de antenas, 1 par. Divisão do corpo dos insetos, cabeça, tórax e abdômen. Outros apêndices nos insetos. Quem são os apêndices? 1 par de fiandeiras. Coloquem aí, 1 par de fiandeiras. Quem que tem fiandeiras? As abelhas, tá? Aí, que mais que eu posso colocar de apêndices ainda? Ô, Val, você pôs 2 par de fiandeiras, não é um? É 1 par. Um par. 1 par, 2 fiandeiras, tá? 1 par. Que mais? Além de 1 par de fiandeiras, é 1 par, tá? Mandíbula. Mandíbula é um apêndice, tudo também articulado. Então, mandíbulas. Todos os insetos têm mandíbulas, tá? Então, esses são os apêndices. Certo? Beleza. Agora, nós vamos para os exemplos. De quem? De insetos. Nós estamos na fileira dos insetos. Exemplos de insetos. Quem que nós temos de exemplo? Ó, aí já falamos da abelha. Então, põe aí. A abelha é um exemplo. Quem sabe me dar outro exemplo? Os mosquitos. Joaninha, mosquito, moscas. Formiga. Formiga, perfeito. Moscas, formigas. Quem sabe me dá mais? Tem muitos. Lembra que é o maior grupo de Libélulas, libélulas. Ótimo, libélulas. As libélulas também são insetos. Quem mais sabe me dar algum exemplo? Cigarras. Cigarras, ótimo. Libélulas, cigarras. Vão colocando o máximo que vocês souberem aí. Pode ir me falando para eu ver se está certo. Escorpião? Borboletas. Não. Escorpião não, borboletas, ótimo. Quem falou borboleta, certinho. Quem sabe mais? Deixa eu ver. Insetos. Mariposas? Mariposas, borboletas. Quem mais? Grilo? Eu ia falar cigarro. Grilo, perfeito. Grilo. Eu ia falar cigarro, mas acho que não. Cigarra já foi, né? Isso. O que mais? Ô, Val, cabe só isso no meu aqui, tá bom? Louva a Deus, O meu também. Louva a Deus, ótimo. Louva a Deus. 5 exemplos, tudo bom? Ó, tá, mas desde que... Por que eu gosto que vocês sempre coloquem bastante... Porque Pus 6, eu pus 6. Não, Eu coloquei Eu um, botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. eu coloquei 9. Tá, tudo bem, pode parar, mas vamos pensar em mais alguns aí. Por exemplo, traça é um inseto, tá? Que às vezes vocês não vão lembrar da traça, aquela que se alimenta de algodão das nossas roupas. Coloquei 11. Madeira, tá? Então, traça também é um exemplo de inseto, tá? Bom, agora, e piolho? Piolho é também. Piolho não é. Não. Piolho entra no grupo dos quelicerados, tá? Então, agora a gente vai para o grupo dos aracnídeos. Vê se eu coloquei aí para vocês. É o grupo 2 agora, tá? É a segunda linha de vocês, tá? A gente colocou aracnídeos. Aí, vê se eu coloquei também o nome dele de quelicerados. Sim, colocou aracnídeos ou quelicerados. Isso, aracnídeos ou quelicerados.
Por quê? Porque eles vão ter um dos apêndices, é a quelícera, que vocês vão ver para que serve, quelicerados, tá? Então, os aracnídeos ou quelicerados, esse grupo que a gente vai falar agora. Primeira coisa, quantas pernas tem uma aranha? Quatro pares. Isso, pares. 4 pares e 8 pernas. Isso, 8 pernas no total. Então, tem Eu vou, depois que a gente terminar aqui, eu vou salvar e vou mandar pela plataforma. Eu tô fazendo no Word Isso. também. No Tá. Word e no caderno. Então, tem aí 4 pares de pernas. 4 pares de pernas. Coloquem aí o número de pernas certinho, tá? Tem que mandar na plataforma, Val? É bom vocês mandarem depois eu tiro a foto do caderno, se quiser, se não estiverem fazendo no Word, tá? Ô, Val, eu tô fazendo pelo Word. E daí eu vou mandar primeiro vou imprimir, depois eu vou mandar pela plataforma e colar no meu caderno. Perfeito, é isso que eu quero. Eu quero que vocês deixem no caderninho de vocês, que vocês vão precisar disso depois para as provas, tá? Então, 4 pares de pernas. Agora, quantas antenas tem uma aranha, gente? Um par, né? Um par de antena? Nossa, aqui... Zero. Ela não tem antena. Zero. São zero antenas. Zero, nenhuma. Nunca vi uma aranha com antena, pelo menos. Vou pôr zero antenas. Nenhuma. Antena, tá? Eu Não botei tem nenhuma antena também. Eu coloquei 0 pares. 0 antenas, né? Isso, não tem. Só pode pôr em 0 só ou nenhuma, tá? Agora, a divisão do corpo, se vocês observarem uma aranha... Deixa eu ver onde tem uma aranha aqui. Vamos lá. Ela divide em 2 partes, né, Val? Ó, a aranha, na página 80 de vocês. Aqui, ó, Em 2 partes. a gente tem, ó, 2 partes só. Ó, não são 3, na página 80. Só tem 2 partes do corpo de uma aranha. Então, por que que só tem 2? Porque Ô, Val, é o cefalotórax e o abdômen? Isso, eu vou escrever aí. Por quê? Ô, Val, por que aqui no livro tá abdômen, não abdômen? Pode ser escrito das duas formas, tá? Tá correto, tá? Então, olha só. Aqui, a cabeça, ela fundiu com o tórax. Virou uma coisa só. Então, aí na divisão do corpo, vocês vão colocar 2 partes do corpo, tá? Então, são 2 partes. Quais são elas? É o cefalotórax. Isso, cefalotórax. Por que cefalotórax? Porque o tórax, a cabeça juntou com o tórax. Céfalo, de cabeça. Quando a gente fala assim, eu tô com uma cefaleia, eu tô com dor aonde? Na cabeça. Na cabeça. Ninguém pode falar. Tem gente que fala assim, ó, eu tô com cefaleia na cabeça. É ignorância. Cefaleia já é dor de cabeça, tá? Então, céfalo, cabeça. Pleonasmo. Isso mesmo, cefalotórax. A Beth que Calma aí, Val, vou sair aqui fora, já volto, brincando. Cefalotórax, tá? É uma parte. Mas qual que é a outra parte? A outra parte é o abdômen, tá? Mais abdômen. Cefalotórax mais abdômen, então forma as duas Val, eu partes. achei que ficou mais organizado fazer pelo Word. Isso fica mesmo. É porque às vezes, né, a gente vai escrevendo, se você não tiver. Tem pessoas que conseguem fazer bem bonitinho, organizado, mas é mais fácil que você já faz direto no Word. Bom, agora nós vamos para os outros apêndices, tá? Então vamos lá. No caso de uma aranha, você tem quem? As fiandeiras, as aranhas. Que tecem... Val, e os pedipalpos e queliceras? Calma, vamos falar dos pedipalpos primeiro, então. Ó, pedipalpos. Todos têm. Mesmo as aranhas. Então, vamos pôr os que todos têm. Aranhas e escorpiões, ácaros e carrapatos. Tem pedipalpos. Pedipalpos, vocês vão ter que pôr na frente para que eles servem, tá? Ó,
os pedipalpos, que eu falei para vocês, nas aranhas, é o primeiro parzinho, todo mundo confunde, às vezes, como sendo um par de pernas. Não é. É o que vem lá na frente, eles são mais curtinhos do que as pernas. Quando você olha aqui, ó, nessa figurinha, ele mostra aqui os pedipalpos. Nessa figura dá para ver os pedipalpos das aranhas. São mais curtos do que as outras pernas, porque não servem para a locomoção da aranha. Então, vocês vão colocar na frente de pedipalpos, vocês vão escrever assim, ó. Nas aranhas, coloquem aí. Nas aranhas servem para tatear o ambiente. Para tatear o ambiente. Para elas verem aonde elas estão passando. Então, isso nas aranhas, tá? Coloquem aí. Servem para tatear o ambiente. Agora, ela não vai caber, Val. Não vai caber mais coisa no negócio. Não, tem que ser bem pequenininho. Copia aí. Faz milagre. Encolhe a letrinha aí. Não vai dar. E nos escorpiões? Para que servem os pedipalpos nos escorpiões? Val, aqui no meu só vai dar para escrever o escorpião. Só cabe no do aranha, o meu. Ó, os escorpiões. Os pedipalpos dos escorpiões servem para atacar ou defender dos predadores? Para agarrar. Isso. Então, nos escorpiões. A gente está falando de pedipalpos. Ah, não, dá sim, Val, consigo. Ô, Val, então, cefalotórax e abdômen é do corpo e outros apêndices, você tá falando. Olha, aqui meu celular, deixa eu falar com meu pai. Gente, tem gente gritando aí com o fone ligado. Desliga o fone, por favor. É a Bia, eu acho. Ó. Então, no caso, quando a gente fala dos apêndices... Não sou eu, não. Não tem, ó, tudo bem. Quem for, só desliga, não precisa nem falar quem é, tá? Então, ó, no caso dos apêndices, vocês vão colocar os pedipalpos, que eu falei primeiro, tá? Os pedipalpos. E que mais que elas têm? Ó, quelíceras, tá? Então, tem outra coisa agora que vocês têm que colocar ainda nos apêndices dos quelicerados. Meu Deus, não vai dar. Ô, Val, onde coloca esse negócio dos escorpiões? Nos apêndices. Também? Valéria, não cabe mais. Então, vocês vão ter que pôr na folha lá embaixo, depois vocês vão fazer de novo. Então, vocês vão lá numa folha separada, coloque, depois vocês vão preencher de novo a tabela. Ô, Gui, dá pra gente fazer, tá? Por isso que é melhor fazer direto pelo Word, Val. Isso. Valéria. Eu já tinha falado no começo, mas tem gente que não consegue. Então, por isso que eu falei, Valéria, caderno. serve pra quê os pedipalpos? Ó, tá escrito, nas aranhas para tatear o ambiente. Nos escorpiões para agarrar a presa. Tem garra. Pedipalpo é apêndice? É, apêndice. O que é apêndice? É tudo aquilo que tem a mais no corpo desses quelicerados aí. E qual mais é para colocar, Val? Tá aqui, ó. As quelíceras, tá? Vamos ver para que servem as quelíceras. As quelíceras nas aranhas, é com as quelíceras que elas injetam o veneno, tá? Então, as quelíceras servem para injetar o veneno. Nas aranhas, hein? Injetar o veneno. Toda aranha é venenosa? Sim. Toda aranha tem veneno. Todas. Mas por que as aranhas que a gente Essas aranhas aqui de casa, aquelas que ficam nas paredes? Essas que tem em casa, vêm com as patinhas, com as perninhas fininhas, elas têm veneno? Tem. O veneno é perigoso para nós? Não. Tem aranhas que nós vamos estudar que o veneno é até mortal. Agora, essas aranhas tecedoras de teias que a gente tem em casa, elas não causam nenhum problema. Mas as quelíceras só tem nas aranhas? Que as aranhas eram todas... Débora, para de eu me assustei, porque antes eu ouvia que... que 1/3 das aranhas não eram venenosas. Não cabe mais aqui. Gente, vocês não podem me interromper. Espera um pouquinho, eu estou respondendo para um amigo. Ó.
todas as aranhas são venenosas? Sim. O veneno é perigoso de todas elas? Não. Tem algumas aranhas que, no máximo, se elas passarem na nossa pele, vai causar, no máximo, uma irritação. Jordana, desliga seu microfone, Fofis. Opa, eu não Então, sabia. no máximo, vai causar uma irritaçãozinha na pele, tá? Mas não vai causar mais nenhum mal. Agora, tem aranhas que a maioria das pessoas fala, ah, essa é venenosa, porque tá falando do veneno que é perigoso. Então, a gente tem aranhas e o veneno, a viúva negra, a Laxoceles, que é uma aranha marrom, tá? Então, aí tem aranhas que são perigosas. E a tarântula? A tarântula, não. O problema dela não é o veneno. O problema da tarântula é que quando ela se sente ameaçada, ela solta os pelos, ela é bem peluda. E os pelos vão causar uma irritação, muita coceira na pele, tá? Então, vai causar coceira apenas na pele. Ô, Val. Eu jurava que tarântula as quelíceras só tem nas aranhas ou também tem nos escorpiões? Tem nos escorpiões. Só que nos escorpiões, ó, se vocês estão vendo a figura aqui da aranha, a quelícera, ela sempre fica na região anterior do céfalo-tórax. Ela é bem pequenininha, parecem 2 espetinhos assim, tá? Nesse formato assim do dedo. Val, a gente vai por onde ela injeta o veneno. Nos escorpiões, coloquem aí então agora. Nos aracnídeos não cabe mais o meu aqui. Gente, vocês vão ter que aumentar essa tabela aí pra gente continuar depois. Eu acho que eu vou fazer no Word. Tá? Ó, nos escorpiões, para que servem as quelíceras? Para mastigar a presa, tá? Nas aranhas injetadas. Você faz no Word e depois me manda? Nas quelíceras. Porque não vai caber no meu caderno. Eu já mandei o Word para vocês, é só preencher depois, tá? Nos escorpiões servem para mastigar a presa. As quelíceras é para pôr em apêndices, né? Apêndices dos quelicerados. Quelíceras e pedipalpos. Os dois. O Val, servem para mastigar a presa no escorpião? Isso. Nos escorpiões para mastigar a presa, tá? Ele mastiga com as quelíceras, ele não injeta o veneno. Quem lembra como é que um escorpião injeta o veneno? Quem sabe me falar? Injeta pela cauda. O ferrão da cauda tem um veneno que é altamente mortal. Pela cauda. Picada. Na cauda é que tem uma glândula de veneno. O pedreiro que eu tinha lá em casa, uma bolinha. Ele tinha um escorpião em casa e ele não sabia, ele tomou uma picadona, a mão dele ficou grandona. Na verdade, não é que incha, né? E tem que procurar assistência médica para tomar, né, o soro para combater o efeito. Bom, aí, ó, só... Eu já encontrei 2 escorpiões em casa uma vez. Ó, nós terminamos insetos e aracnídeos. Ok? Agora, exemplos para a gente terminar. Vamos lá. Aranha, escorpião. Aracnídeo. Eu sempre achei que aracnídeo significava só aranhas. Por isso que era mais correto o termo, Gustavo, quelicerados, tá? Do que aracnídeos, tá? Porque aracnídeo parece que é aranha. Então, vocês vão colocar exemplos aí. Aranhas, escorpiões, para a gente finalizar essa aula. Aranhas, escorpiões... Aranha, escorpião. Quem mais? Além do escorpião? Carrapato. Ó, ácaros. Tá? Ácaros. O que são ácaros? Ácaros que causam alergia na gente. Tá? Escorpião, ácaros, carrapatos. Carrapatos e piolhos. Opa, escrevi errado aqui. Carrapatos. E piolhos. Agora crustáceos. Ô, Val, você não mandou ainda. Ah, tá. Você tá escrevendo. Olha lá, tá? Então, ó, aranhas, escorpião, ácaros, carrapatos e piolhos. São os exemplos, tá? Fofíssimos, a gente vai terminar essa parte. E eu queria, antes de desligar aí, desejar boas férias para vocês.
Obrigado. Vou falar para vocês se cuidarem, protegerem vocês, seus familiares, não saindo de casa, tá? Vó, a gente não vai terminar a tabela? Agradeçam. Não, a gente não vai terminar. Nós vamos ver só esses 2 grupos agora, tá? A gente vai terminar quando voltar, ok? Eu posso passar para vocês depois a tabela completinha, tá? Mas aí eu queria ir discutindo com vocês, por isso que a gente não vai terminar em aula. Eu queria que vocês agradecessem os familiares de vocês, os pais ou os irmãos que ajudaram tanto vocês a conseguirem estar com os professores online, tá? Vocês foram muito parceiros nossos. Seus pais estão de parabéns, vocês estão de parabéns, vocês foram maravilhosos, tá? Obrigado pelo carinho que vocês têm por nós, professores, e tenham certeza que nós amamos muito vocês, tá? A gente torce para o bem maior de vocês. Então, se cuidem, se protejam, tenham paciência de ficar mais um tempo em casa para que tudo isso acabe. A minha é de novo. Porque acaba as aulas, eu não aguento mais. Não, mas ó, vamos procurar outras estratégias, tá? Que aí vai dar tudo certo. Ó, Que horas que eu... A próxima Eu tô com muita saudade das aulas. Ao vivo, né? Porque online nós... Pelo amor de Deus. Não, me tira da frente do computador. Não quero ir na aula da Lili. Não fala isso, ó. Eu vou pular da janela aqui, calma. Então, fofíssimo, só tem mais uma aula. Depois Calma aí, vó. vai entrar de férias. Então, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Aproveitem bastante. É uma aula de 40 minutos. Vou pedir para vocês o seguinte, tá? Vocês vão pegar um pouquinho a apostila. O que eu quero que vocês leiam hoje ainda, como vai ser minha tarefinha, a leitura só. Vocês vão ver o que nós já falamos aqui, ó, da parte que cabe dos insetos. Então, vocês vão ler aí as cigarras, esse texto das cigarras na página 70. Então, ó, vocês vão ler de tarefinha hoje a página 70, que é um texto falando sobre as cigarras, tá? Então, página 70. Página 71, os bichos têm sangue vermelho, uma curiosidade, tá? Então, também eu quero que vocês leiam aí esse texto da página 71, que é para falar sobre o sangue. Ó, lembra que antigamente as pessoas falavam assim, ai, ó, quem tem sangue azul é nobre, né? Já ouviram esse termo em história? Os textos verdes? Os textos verdes? Falavam assim, ó. Mas na verdade, quem tem sangue azul é inseto. Quem tem sangue azul é inseto, é barata. Por quê? Porque eles não têm o pigmento que a gente tem no sangue, que é a hemoglobina, que dá cor vermelha. Então, a cor vermelha do nosso sangue é dada por esse pigmento, chamado hemoglobina. No lugar desse pigmento, os insetos têm um pigmento chamado hemocianina, que dá a cor azulada. Aí vocês vão falar, professora, mas eu nunca matei uma barata e vi nada azul, mas vocês viram uma coisa esbranquiçada. Aquilo da barata, tá? Esbranquiçado. Na verdade, é porque ele não tem o pigmento que dá a cor vermelha, tá? Então, ela varia muito essa cor do sangue aí, tá? Devido a esse pigmento que eu falei para vocês, chamado hemocianina. E os insetos é para mandar mesmo sem terminar? Ó, não precisa. Vamos deixar para vocês me mandarem depois, então, a tabela, tá? Tá, vou só salvar aqui. Só salva ela, deixa ela caprichadinha pra gente terminar depois, quando a gente... Os textos que é pra ler, é os verdes ou é tudo? Os verdinhos, tá? Os dois textos verdes da página 70 e 71. 19. Tá? 18. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês entenderam quanto 17. é o corpo de... Eduardo, tá bom. Eduardo, desliga seu microfone, fofíssimo. Vocês entenderam como é que é o grupo dos insetos e o grupo dos quelicerados? Quem compõe cada grupo? Tá? Sim. Ordem representantes. Então, ó, relembrando. Divisão do corpo. Insetos, quantas partes?